com a greia no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Eu vou uma abordagem interessante hoje, que é a adoração, né? Essa é a primeira adoração que nós encontramos na Bíblia. Essa que nós lemos aí, né? Onde do primeiro casal nascem os dois primeiros filhos e ali começam os filhos a adorar. E o que isso nos ensina? O que nós podemos aprender do que fez esses dois personagens aqui, do que eles conseguiram levar diante de Deus e por quê? Porque mais importante é nós entendermos o porquê. Por que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Se os dois levaram a oferta, se os dois trouxeram a oferta ao Senhor, o Senhor disse que tinha que ofertar, né? Que ninguém compareça diante do Senhor vazio, mas Deus não estava atrás da oferta, Deus não estava procurando a oferta, Deus estava procurando era o coração do ofertante. Então é isso que nós temos que atentar e observar hoje, tá? Nessa lição aí, nós vamos abordar os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, né? Observar a atitude de cada um deles, né? E a reação de Deus. Então, pela atitude de cada um deles, gerou uma reação de Deus, que foi a de atentar ou não atentar, de receber ou não receber aquela oferta como adoração, porque as ofertas foram dadas, todas duas foram dadas. Mas qual foi recebida e qual não foi recebida e por quê, tá? Então é por aí que nós vamos começar, né? Primeiro, item número 1. A queda afetou a verdadeira adoração. Então começou por aí. O pecado entra no mundo, aí o coração do homem já é um coração diferente, e aí com essa queda, com essa mudança, né, afetou a forma com que as pessoas adoram a Deus. Ali, no caso, as primeiras pessoas, mas isso passou de geração em geração e foi dando às novas gerações o que era e o que não era. Na verdade, tudo isso estava dentro do plano de Deus. Tudo isso estava planejado por Deus, que no meio da dificuldade, no meio do problema, né, no meio da corrupção, haveria de se manifestar aquele que ama a Deus e aquele que não ama. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade e aquele que é superficial ou que não é de jeito nenhum. Então, isso estava dentro da previsão de Deus. Não foi uma coisa que aconteceu fora do padrão ou fora do esperado, tá? É claro que isso tudo aconteceu pela vontade de pessoas, do ser humano, mas tudo estava no controle de Deus, né? Deus sabia o que haveria de acontecer. Então, logo no capítulo 4 de Gênesis, né, vemos que as consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas só a eles, Adão e Eva, né? Porque quem pecou, o pecado entrou no mundo através deles. Mas isso não ficou restrito só a eles. Isso passou já para a próxima geração, e depois para outra, e depois para outra, e isso chegou até nós, né? Que são as consequências da queda do homem. Isso porque após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Romanos 3,23 fala que todos pecaram, tá? Então, isso fez parte e todas as pessoas experimentaram o pecado, tá? Deus nos encerrou debaixo dessa situação que nós mesmos criamos, né? Vamos dizer assim, para que o justo se manifeste, para que ele possa separar
um do outro, né? Que possa separar o que serve a Deus do que não serve. Então, as atitudes de Caim, o primogênito, né, o primeiro, evidenciaram quão perverso pode ser o homem dominado pelo pecado. Porque, dominado pelo pecado, né, ele se encheu de ódio e matou o seu irmão, o outro ofertante, né? A relação harmoniosa no jardim deixou de existir. Aquele casal perfeito no jardim deixou de existir com essa situação. Então, Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão, né, ao se deixar dominar pela ira, pela inveja, pelo pecado, pela corrupção humana que veio através do pecado. Tá? Bom, vamos começar pelo nascimento aqui. Daqui a pouco a gente chega na oferta e a gente vê a diferença aí, onde é que vai dar. Tá? Caim e Abel foram gerados após a queda, né? Quando Deus já havia prometido um redentor da raça humana. E Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, com o seu primogênito aí. Segundo o pastor Marcos Santana, né, o nome Caim costuma ser associado com a ideia de aquisição, de adquirir, tá? Ali. E sugerindo que o nascimento daquele menino ocorreu em grande expectativa, né, que talvez Adão e Eva tinham a expectativa de que a redenção viesse através daquele menino, porque Deus prometeu um redentor, prometeu resolver o problema do pecado, e provavelmente, segundo Marcos Santana, eles já tinham aquela expectativa, né? Então, por isso, né, o primeiro ser humano nasceu depois da queda, que foi Caim, né? Então, eles depositaram, talvez, essa confiança aí de que isso ia acontecer. Era uma profecia acerca do Messias, acerca de Jesus, né? Quando Deus disse que da semente de mulher ele ia providenciar um redentor, o Salvador, aquele que havia de resolver o problema do pecado, né? E a partir disso toda a humanidade ficou nessa expectativa, em todas as épocas, em todos os períodos bíblicos a gente pode ver o povo naquela expectativa do Messias, aquela expectativa da promessa, de uma promessa que começou lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Bom, então a oferta, tem dois tipos de oferta aí, a oferta que Deus rejeita e a oferta que Deus agrada, né? Duas ofertas aparentemente comuns, aparentemente sem nenhuma observação, mas tem algumas observações. Porque entendendo os motivos, entendendo o que causou o problema, nós vamos entender a forma que nós temos que nos apresentar a Deus. Nós vamos entender como é que nós temos que levar a nossa oferta a Deus, a nossa adoração a Deus. Entenda a oferta como uma das adorações que a gente faz, porque a gente adora a Deus de várias formas. A gente adora a Deus cantando, a gente adora a Deus ofertando, a gente adora a Deus pregando, a gente adora a Deus de várias formas, né? De várias maneiras que a gente pode se apresentar a Deus e oferecer a Ele, né, em adoração o nosso serviço, a nossa cerimônia, vamos dizer assim também, né? Tudo que podemos ofertar a Ele, não só no sentido financeiro, que também é importante para a igreja, é importante para nós sabermos como isso se manifesta, mas não é só isso, tem muito mais aí, né? Bom, a oferta que Deus rejeita, tá? A oferta que Deus rejeita, tá ela ali, né? A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor, ofertando parte de sua produção. Em um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, que, indignado com a decisão de Deus, Caim premeditou a morte de Abel. Veja, eu vou voltar o texto para vocês verem como é que isso se processa. Aqui, no verso 3, ó, e aconteceu que ao cabo de dias no fim de um certo período,
no fim do dia, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui já separamos, ó. Caim produzia coisas da terra e Abel produzia os seus animais, vamos dizer assim, tá? Não tem nada de errado na produção ou no tipo, né, específico de oferta aqui, não é isso. O que está errado é o seguinte: observe que no fim de um certo período é que Caim veio trazer a oferta ao Senhor. Então, o que ele fez foi pegar a sua oferta e ele usufruiu de tudo que Deus abençoou para ele, usufruiu de tudo que Deus abriu as portas para ele. Aí vamos dizer que o que sobrou no fim de um certo período, o que sobrou ele levou, né? Levou uma certa quantidade, inclusive, né? E que, sei lá, que talvez se não tivesse sobrado ele não teria levado, vamos dizer assim. Então, essa oferta não tinha alguns componentes que Deus exigia do ofertante. Quais são os componentes que Deus exige do ofertante? Ele exige generosidade, ele exige voluntariedade, ele exige que isso seja dado, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não está atrás da oferta, ele não precisa do meu dinheiro, da minha oferta. Ele quer saber o que tem dentro no nosso coração. Então Deus está procurando corações e não recursos, né? Porque ele é o dono dos recursos, de todos os recursos. Então não é a oferta em si que vale, o que vale é a intenção, a forma de ofertar. Isso fez toda a diferença. Então, quando pensamos em oferta, talvez a gente pensar em valor monetário seja muito errado. Eu imagino, tá? Não está escrito no texto, que a oferta de Caim foi maior que a de Abel. Se a gente for olhar o valor monetário e tal, né? Ele foi uma oferta orgulhosa. Então, o que tinha nesse componente dessa oferta tão perigoso, que causou esse dano todo? Primeiro, não tinha um coração sincero. Quando Caim ofereceu para Deus, ele esperava receber algo de Deus. Então ele entregou para Deus querendo fazer uma troca com Deus. Muita gente faz isso nos nossos dias. Isso é errado. E quem tem que ensinar isso? A igreja. Nós temos que ensinar isso. Olha, quando a sua oferta vem, a sua oferta tem que partir de um coração voluntário, de um coração generoso, que ama a Deus, que está agradecido a Deus por tudo que Ele nos concedeu. É isso que Deus espera do adorador, que um adorador o adore em espírito e em verdade. Então, ao fim do período, aí Caim vai lá e oferece para Deus, né, aquela oferta sem aquele componente de fé, de amor, né, aquele componente importante. Tá? Aí nós temos a outra oferta, a oferta que agrada a Deus. Né? Eu não estou falando só da oferta de dinheiro, de como é que nós servimos a Deus, como é que nós vamos para a casa do Senhor. Por que nós vamos para a casa do Senhor? Por que nós limpamos alguma coisa ou fazemos qualquer serviço? Qual a intenção disso? Nós queremos receber algo de Deus em troca? Nós estamos querendo negociar com Deus? Porque eu mereço, né, ser premiado por Deus, porque eu fiz mais do que meu irmão. Foi esse componente que destruiu a oferta de Caim. Foi esse componente que acabou com Caim na presença de Deus. Porque ele não ofereceu com amor e com a generosidade necessária. E eu estou falando porque a Bíblia fala que quem semeia muito, muito vai colher. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Aí a gente fica pensando no valor, né? Então eu tenho que pôr mais valor para eu receber. Não é bem assim, tá? Ele estava pensando, era na generosidade quando falou essa palavra aí. Tá? Ele estava pensando era num coração generoso, porque o próprio Jesus um dia está lá no templo e olhando as pessoas entrando na fila para levar a sua oferta no gasofilácio. E as pessoas traziam, um trazia um saco de moeda, outro trazia, sabe, cada um fazia, e vem uma mulher com uma moedinha ali, tá? Talvez suada dentro da mão dela, de tão pequenininha que é, então, né? Então, parecia inexpressível aquela oferta.
E aquela oferta, quando caiu, Jesus fala para as pessoas que estavam próximas: caiu a melhor oferta da noite. Não foi a maior, foi a melhor. Por quê? Aquela oferta era o que ela tinha. E dentro do que ela tinha um componente que se chamava generosidade, que estava expressado na quantidade. Então não é talvez o valor monetário que está prescrito aqui. É o que eu posso fazer e o que o meu coração faz com amor, com alegria, dentro das minhas possibilidades. Porque Deus nos ensinou que de tudo que Ele nos abençoar, a gente trouxesse uma parte a Ele. Isso é uma oferta agradável a Deus. Então é naturalmente que uma pessoa que tem muito, que Deus dá muito, espera-se que ele, diante de Deus, faça a mesma coisa. Não eu esperar, ele mesmo que deveria esperar, né, que Deus abençoe ele muito, então ele, né, quem é muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Então não é o tamanho monetário da oferta que vale, o que vale é a generosidade dentro dessa oferta. Porque veja aí, a oferta que agrada a Deus, né? Deus atentou para a oferta de Abel. Diferente da oferta que Caim apresentou. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou da primícia do seu trabalho. Viu a diferença? Que a diferença é sutil, né? Caim, no final de tudo, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Quer dizer, do que sobrou das suas coisas ali, dos seus frutos da terra, ele trouxe uma porção para Deus. De que se não sobrasse, talvez ele não trouxesse. E sempre o inimigo vai entrar no meio para não sobrar e ele não traz. E talvez até se justifique, fala, eu ia trazer, mas não sobrou. Não é? O que Abel fez? O contrário das primícias, do primeiro, né, do que ele tinha de melhor, do que entrou primeiro, do que, sabe? E ele levou a melhor parte. Ele levou o que mais interessava, né? E foi movido por fé, por justiça, por ser ele agradecido a Deus por tudo que Deus tinha lhe abençoado, tudo que Deus lhe tinha concedido. Então ele colocou essa atitude de fé na sua oferta. Então é isso que nós precisamos, é aprender a ofertar com fé, né? Aprender a preparar a nossa oferta, que é a palavra que Paulo fala, né? A preparar a nossa oferta tem que ser uma oferta de gratidão a Deus. Não pode ser uma oferta de obrigação. Não, eu vou fazer isso porque é uma obrigação, que senão Deus vai me castigar. Esse é justamente o que não pode acontecer no componente da minha oferta. Minha oferta tem que ser uma oferta com alegria, com generosidade, com amor, com um componente de fé. Então, quando eu levo a Deus, Deus recebe a minha adoração. E aquela adoração recebida, nós passamos a ser agraciados por isso, né? Para quem olha carnalmente, parece que Caim levou até maior vantagem, né? Porque Abel morreu, o Caim matou Abel, mas lembrem-se que Abel morreu, mas com a sua fidelidade a Deus. Então ele alcançou uma boa posição, porque nesse mundo é só um teste. Então nós precisamos de uma boa posição, é lá, diante de Deus. Agora imagine um homem como Abel, que agradou a Deus, e Deus até permitiu que ele fosse embora do mundo. Então ele tem um bom lugar garantido diante de Deus, vamos dizer assim, porque na hierarquia lá, alguém vai ter mais, né? Um vai ter mais que o outro. E Abel certamente tem um bom lugar, porque o próprio Deus testificou da sua fidelidade. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus, né? No capítulo 11, verso 4. Né? A própria palavra de Deus testifica da oferta de Abel, que foi uma oferta com atitude, foi uma oferta que partiu do coração, foi uma oferta que veio de Deus, né? Diante da presença de Deus, tá? Essa atitude tornou Abel um exemplo de caráter que agrada a Deus. Então, nós devemos agradar a Deus, não importa as circunstâncias ou o que venha acontecer. No caso de Abel foi trágico, né? Ele até perdeu a sua vida, ele morreu. Mas a sua oferta fala até hoje.
tá? A sua oferta fala, né, aos corações das pessoas até os dias de hoje. Isso é muito interessante a gente analisar, porque isso vai afetar a forma com que nós ofertamos a Deus, com que nós contribuímos para Deus. Então, você pega, veja, deixa eu explicar isso aqui direitinho, porque isso aqui é meio polêmico, né? Você pega do que é seu, do que Deus te deu, você separa uma parte e leva e entrega para Deus como adoração. Você pegou do que é seu e levou e ofereceu a Deus como adoração porque Deus tinha te dado. Tá? Veja, eu não peguei o que era de Deus do meio do meu e levei para Deus. Eu peguei do que era meu, de tudo que Deus me deu, que é o que está escrito no texto. Eu separo essa parte e levo para Deus. A oferta, ela é sem o valor é da generosidade, parte do nosso coração. Deus nunca pediu tudo, né, que Ele nos dá, nunca, não tem esse negócio de tudo. Né? Nós pegamos, segundo o que o coração, o nosso coração generoso pode separar, separamos uma parte, levamos e entregamos como adoração a Deus. Mas e se eu falar de dízimo? E se eu olhar para os dízimos, como é que vai ficar isso? Se o dízimo, né, dízimo é a 10ª parte, que a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte, né? Então aí já tem muita gente pregando isso, desculpe os que pregam isso, né? Mas eu vou discordar de vocês, quando fala que os 10% é de Deus. No de Deus ninguém mexe, no de Deus não pode, então a pessoa que não entregou os 10%, ele está devendo para Deus. Não é esse o sentido da adoração. O sentido da adoração é o seguinte: de tudo que Deus me deu é meu. Então eu pego do que é meu, do que Deus me deu, e pego com alegria, e pego os meus 10% e levo e entrego e contribuo na obra de Deus. Aí eu estou adorando, porque o meu coração voluntariamente pegou do que é meu e levou e entregou para Deus. Então não era de Deus, era meu. Eu não posso adorar a Deus com o que não é meu. Esse ensino está errado, de ensinar que isso é de Deus e eu devolvo para Deus. Não, eu levo, eu apresento do que é meu, do que Deus já tinha me dado, que já estava comigo, já estava em meu poder, já estava em meu domínio, então é eu que domino, aí eu levo ou não. E aí o que eu levo ou não vai determinar o poder da minha oferta ou do meu dízimo. A minha contribuição, ela está, né, condicionada à minha adoração. E eu só vou ser considerado um adorador se eu fizer isso com generosidade. Então, se eu falar para você, olha, você está devendo para Deus, porque essa era a parte de Deus que você tinha que ter levado, aí eu já perco o sentido da adoração. Porque adorar a Deus é o seguinte, é eu pegar do meu e levar a Ele. No caso da oferta, que é o que nós estamos falando aqui, a primeira adoração aqui, tá? Era isso, era no sentido material. Mas temos mais coisas aí por trás disso. Quando eu pego o meu tempo, né, para adorar a Deus, quando eu separo o tempo para preparar um estudo bíblico, um ensino, para que com o meu ensino também eu possa adorar a Deus, né? Como é que eu estou fazendo isso? Estou fazendo com esmero, estou fazendo, né, com temor, com alegria. Na hora que eu preparo um hino, né, domingo à tarde, podia estar descansando, não, eu vou dar uma ensaiada no hino aqui, porque se me for dada a oportunidade, eu vou adorar a Deus. Então não vou apresentar para o homem, para a pessoa, eu vou apresentar o meu louvor, a minha adoração ao Deus poderoso. Eu vou oferecer o meu tempo que eu gastei para essa preparação para Deus. Isso é adoração. Então, é isso que diferenciou a oferta de Abel da oferta de Caim. Foi o coração voluntário, foi a fé, foi a gratidão a Deus. É isso que fez toda a diferença, tá? Então, eram dois irmãos que tinham duas ofertas diferentes, distintas. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é analisando isso para tirar para nós as lições, né? Para coletar essas lições. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram suas ofertas ao Senhor.
Bom, Abel ofertou dos primogênitos de suas ovelhas e sua gordura. O que é isso? Isso é o melhor que ele tinha. É a primícia do que ele tinha, né? Então ele ofereceu ali o que era melhor, o que estava, né? Já Caim ofertou do fruto da terra ao cabo de dias, né? Ao que sobrou. O Senhor, contudo, se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E foi essa a razão, né, que dá origem da oferta, né? E assim o coração deles a ofertar. Então não foi a tipo de oferta, não foi o que eles ofertaram, foi o coração. Porque eu repito para vocês, o que Deus estava procurando não era o recurso. O que Deus estava procurando não era a oferta, Ele estava procurando o coração do ofertante. Ele estava procurando a voluntariedade, a fé, a generosidade, o amor contido nisso tudo, tá? Quando eu me apresento a Deus, eu tenho que me apresentar com essas qualidades. Não é uma obrigação simplesmente que eu vou lá e pago, como se eu pagasse uma duplicata ali, como se eu pagasse uma conta. Não é isso, tá? Porque Deus não aceita uma adoração oferecida de qualquer maneira. Eu até instruí um obreiro há um certo tempo a fazer a sua oferta, a fazer também a sua adoração através do dízimo, né? De que ele tinha que fazer isso, tinha que mudar a forma de fazer isso, porque ele estava fazendo errado, né? Porque se ele apresentasse daquele jeito que ele estava apresentando, ele ia gastar o dinheiro dele à toa. Ele ia levar o dinheiro dele para a igreja ia ser beneficiada, podia fazer alguma coisa, né? Com o recurso dele e tudo. Mas e ele? E a resposta de Deus para ele? Porque aqui temos duas ofertas, meus irmãos. Aqui temos duas ofertas, a oferta de Caim e de Abel. A de Abel foi aceita, a de Caim não. Então Caim gastou o recurso dele de graça, porque não foi aceito. Abel é que foi aceito, né? E Deus tinha razão, né? Pela a reação de Caim, já vemos a razão de Deus, porque a razão dele foi se irar, né? Então, ele não se irou porque Deus estava errado, ele se irou porque o coração dele já estava contaminado, né? Porque o coração dele, o pecado já tinha entrado no coração dele e a forma dele fazer já estava errada. Então não é o que ele fez que valeu, né? Não é assim o produto que ele levou que valeu. O que valeu, o que valeria seria o coração voluntário, um coração voltado, né? Então a perfeita adoração ao Senhor. Ali ela, né? 2.1. A história de Caim e Abel nos ensina, né? Que o Senhor é zeloso quanto à adoração que nós levamos a Ele, que nós lhe prestamos. Jesus nos ensina a excelência da adoração. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, né? O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O requisito da adoração é o principal, né? Nós temos que, antes de tudo, adorar a Deus. Na antiga aliança, Moisés deixou claro que as ofertas a Deus deveriam ser as melhores, mesmo se feita por quem não tinha muito recurso. Então, do que tem pouco recurso, ele tem que oferecer generosamente. Ele tem que oferecer com o coração movido, porque Deus não está esperando o recurso dele, está esperando a sua fé, a sua generosidade, o seu coração, tá? Então, isso foi o que Moisés ensinou, isso é o que a lei nos ensina, isso é o que Deus nos ensina, é o que Jesus ensinou na oferta da viúva pobre, tá? Que ele não estava querendo dizer que uma pessoa que tem muito ofereceria uma moeda e seria aceito por causa da forma do coração, porque tem o componente de generosidade. Se Deus me deu mais, então eu também tenho mais para oferecer para Deus, né? Teoricamente eu teria que levar mais, mas se eu não tiver também, Deus recebe do mesmo jeito se for feito com generosidade. Essa generosidade implícita colocada dentro da nossa oferta, da nossa contribuição, vai fazer toda a diferença na hora que nós nos apresentarmos diante de Deus.
carro passar ali. Aqui nós temos o caminho da adoração, item 1.3, né? O caminho da adoração, 2.2. Deus não recebe adoração de quem não anda na vereda da fé, tá? Como declarado pelo profeta Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então aqui diz, Isaías está dizendo que os nossos pecados nos separam de Deus. Então eu posso até levar uma oferta, falar, não, eu vou consertar com Deus com a minha oferta. Mas se a minha oferta não tiver os pré-requisitos, se a minha oferta não tiver o que Deus espera que ela tenha, ela não vai ter nenhum valor. Ainda vou estar separado de Deus. É isso que eu queria deixar claro. Que mesmo ofertando, que mesmo levando, tá? A minha oferta a Deus, né, que eu tenha o temor de Deus para levar a minha oferta, se ela for uma oferta sem esses pré-requisitos, né, ele não vai se tornar uma adoração. Essa oferta não vai se tornar uma adoração, né? Não vai ser recebida como adoração. E como pagamento, muito menos. Certa feita, estava na igreja ministrando, um dia como hoje, e enquanto eu ministrava, parou um carro lá na rua, no meio da rua, e a pessoa chamou o porteiro, perguntou quem era o tesoureiro, era uma irmã. A irmã foi lá, a pessoa deu um envelope para ela com uma oferta, um valor até razoável, e falou que não queria colocar nome nem nada, que Deus sabia. E pôs marcha e foi embora no carro. Então isso serve emblemático para mim explicar para vocês hoje. Aquela oferta podia ser uma grande oferta, poderia. Ou poderia ser uma oferta que não valeu nada. Porque uma pessoa que não conhecemos, não sei se tem a instrução, não sei se ela sabe, não sei qual é o motivo daquela oferta. Ela foi uma oferta anônima de uma pessoa que teve a confiança que Deus saberia que a oferta é aquela, o que ele conversou com Deus. Mas se aquela pessoa fez aquela oferta como um pagamento, porque Deus fez uma coisa muito grande, ele ficou com temor, veio e trouxe a oferta. Bom, não vai ser recebida como adoração, porque ele tentou comprar a Deus, ou ele estava antecipando a oferta para receber alguma coisa de Deus, ou ele estava pagando a Deus por alguma coisa que ele já recebeu de Deus. Mas tem o outro caso, aquela mesma oferta. Pode ser que aquela oferta tenha sido uma oferta genuína, uma oferta de adoração, que a pessoa lá ou estava afastada, ou é de outra igreja, eu não sei que pessoa é aquela, mas deu um temor no coração dele, ele juntou a sua generosidade, junto com a sua fé e tudo, e queria ficar anônimo, para ninguém se gloriar e coisa e tal, e foi lá na igreja, chamou a pessoa certa e entregou aquela oferta. Então aquela mesma oferta ali, ela podia ter os dois elementos, ou o elemento de ser recebido ou não, depende da forma que ela foi feita. Então, ela podia ser a oferta de Caim ou podia ser a oferta de Abel, né? Do mesmo jeito, porque não sabemos a origem, então o que eu quero dizer com isso? Que lá dentro de nós é que está a resposta. Deus está procurando corações, de como é que nós estamos nos apresentando a Ele, como é que nós estamos nos chegando a Deus. Porque se nós não chegar a Deus, Ele se chegará a nós. Se nós formos a Ele com o coração correto, porque é a forma que nós nos apresentamos a Deus é que vai fazer a diferença, né? Do que serve e do que não serve a Deus. Olha esse, ó, verso, item 2.3. A pureza do coração. Além de tudo isso, né, ainda tem a pureza do coração. Ao ter a sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja de tal maneira que ele planejou o assassinato do seu irmão. Ele fez isso deliberadamente, olha que coisa. Até na justiça dos homens aí, quando a pessoa mata o outro do impulso é uma coisa, e quando a pessoa planeja e executa é outra pena, é outra situação,
né? Aquilo foi deliberado. A Bíblia ressalta que o cristão fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade. A maldade não pode estar no nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração para nos livrar dela. Porque senão até a nossa oferta vira abominação. Vira oferta de Caim. Então, nós temos que estar com o coração puro. E isso é importante. É importante a igreja ensinar, é importante as pessoas aprender como adorar a Deus. Porque a pureza de nosso coração conta na hora da nossa oferta, na hora da nossa contribuição. Caim é um exemplo de que o Senhor não aceita adoração de aparência, né? Mas adoração vinda de um coração submisso, quebrantado, sincero, que expressa o amor, que expressa a fé, que movem o verdadeiro adorador. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus está procurando. A oferta agradável a Deus é o item de número 3. Caim levou ao Senhor o fruto da terra. Já o adorador Abel ofertou ao Senhor o melhor do seu rebanho. Tá? Isso significa que Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Ele ofereceu o melhor que ele tinha, das primícias do que ele tinha. Então Abel é um exemplo de um adorador por excelência, né? Porque a excelência da adoração não está na quantidade, né? Porque teve reis lá que ofereceu 1000 animais, que ofereceu, né? Como uma adoração. Mas ele tinha muito mais que isso, ele ofereceu uma parte, né? Talvez Abel levou alguém falava assim. Não acredito. Uma coisa inferior. Às vezes é melhor que o outro. É melhor que a do outro. Eu creio que a do Caim, em valor monetário, seja até maior que a de Abel. Porque isso explicaria o ciúme de Caim, não explicaria? Mas Deus não está vendo que a minha oferta é melhor do que a do meu irmão? Está maior, o meu vale muito mais que o dele é um cordeirinho desse aí, esse tanto que eu trouxe aqui dá para comprar 5 cordeiros desse. Percebe a diferença? Não é o valor por trás, é a excelência do adorador que está por trás, né? O que ele apresentou diante de Deus que está por trás. Então é essa excelência aí que nós precisamos alcançar quando vamos nos apresentar a Deus. Isso vale para todo mundo, nós fazemos isso todo dia. Como é que nós nos apresentamos a Deus? Todo dia, diariamente, né? Porque temos que nos apresentar a Ele todo dia. E a nossa oração? Porque a oração desse adorador por excelência é diferente da outra oração do outro, que a adoração não é completa, ou não tenha esses pré-requisitos aí, tá? Abel foi um homem reto, né? A Bíblia mesmo testifica que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, né? Ele matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor, né? E que se regozijou com a oferta. Aí Deus aceitou e ficou alegre com aquela oferta. Abel agradou a Deus com a expressão da fé de um coração sincero. Então, o coração sincero de Abel é que agradou a Deus. Olha que coisa, né? E é assim, né? Voltando para Deus, cujas obras eram justas, né? Abel certamente adorava a Deus em espírito e em verdade, que é os adoradores que Deus está procurando, né? O outro componente é a fé de Abel. Abel é um homem de fé, né? E Deus sabe quem são as pessoas de fé. Mas essa demonstração aí é para mostrar para outras pessoas quem é um homem de fé. O que Deus está esperando? Qual que é a adoração que Deus está esperando? Como é que Deus está aguardando que nós nos apresentemos a Ele, né? A fé moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus. Esse fato colocou na galeria dos heróis da fé. Então, se a gente abrir o livro de Hebreus, no capítulo 11, ali é chamado de galeria dos heróis da fé. E Abel está lá. E qual é o componente de Abel na galeria da fé?
é um homem que pela fé agradou a Deus, trazendo uma oferta especial, um coração especial. Então, a gente tem que olhar para a oferta de Abel, para que a gente possa aprender como é que nós devemos nos apresentar a Deus. Porque com Deus não se barganha, não se faz troca, né? Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas. Sabendo disso, como é que nós vamos nos aproximar dele, né? O testemunho bíblico de Abel sobre Abel, né, nos remete aos pais mesmos, né, passado da disciplina do Senhor ao serem lançados fora do jardim, né, Adão e Eva não deixaram de transmitir aos filhos a fé no Criador. Aliás, isso ensinou muito para eles, né? A queda ensinou para Adão e Eva, né, que não era só esses filhos, tiveram filhos e filhas, segundo a Bíblia, tá? E eles repassaram isso para os seus filhos, né? O erro que tinham cometido, o arrependimento que tinham. Eles sabiam a vida que tinha no jardim e sabiam a dureza da vida que tinham agora, e agora era a hora de falar para os filhos: olha, não faça como eu fiz, né? Tenha fé, tenha confiança em Deus, porque Deus é soberano. Então, tem os dois tipos de pessoas, né? Tem um que se arrepende, reconhece, porque pecadores todos nós somos. A Bíblia testifica que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas no meio desse mundo pecaminoso, eu não posso me justificar, falar: não, todo mundo pecou e eu estou aqui no meio pecando e fazendo tudo que é errado. Aí eu estou mais errado ainda. Na verdade, né, eu tenho que me preparar para que pela fé eu possa me apresentar a Deus de uma forma de uma forma aceitável diante do nosso Criador, diante daquele que vive e reina para sempre. Então, a fé é o elemento de excelência e de importância aqui. O 3.3, o altar da adoração estava em Abel. Então, aqui fala do altar da adoração. Interessante que altar é um lugar de sacrifício. O altar é o lugar que você entra na presença de Deus. Lá no tabernáculo, você tem lá, né, o pátio, chamado de átrio do tabernáculo, onde quando você entra no tabernáculo, que é o tabernáculo no deserto, que eu estou me referindo, o Mishkan, que fora feito para ensinar como é que deveria ser a adoração. Muito tempo depois de Caim e Abel, né, o Senhor, então, orienta Moisés que fizesse o tabernáculo no deserto para adoração. Ali tudo tem um símbolo. Eu vou falar só só da oferta ali, do altar do holocausto, porque quando você entra na presença de Deus, quando você entra no tabernáculo, quando você entra no átrio, a primeira coisa que tem é aquele altar. Um altar enorme, onde eu levo ali o meu arrependimento, onde eu levo ali a minha adoração. Então, lá no tabernáculo tem 3 níveis de adoração. Eu só vou para o segundo nível, que é o lugar santo, se eu passar pelo primeiro nível, que é o átrio. E só vou para o último nível, para a presença de Deus, se eu passar por esse e por aquele. Então, tem níveis diante de Deus, né? E no caso, o primeiro nível é o nível de oferta, da oferta que eu levo. Então, a forma que eu vou levar a minha oferta ali vai fazer com que eu volte para trás ou se eu vou seguir para o segundo nível. Se eu vou passar para frente na presença de Deus, né? Na minha comunhão com Deus, né? Onde é que eu vou parar com a minha oferta? Segundo o dicionário de Wycliffe, tá? Do Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para altar é misbear. Misbear. Tá? Esse misbear é o lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabá, matar, sacrificar. É ali que eu sacrifico, né? Então é ali que eu entro com o meu sacrifício. E qual é o meu sacrifício? É a parte que eu estou sacrificando do que é meu perante Deus. Então Abel levou das suas ovelhas, do seu patrimônio, do seu recurso que Deus tinha concedido, ele levou diante de Deus e o sacrificou. Já não era mais dele, foi queimado no fogo, vamos dizer assim. Caim também, se ele leva dos cereais, o que ele tiver levado, que a Bíblia não explica, fala dos frutos da terra, né? Ele levou também, ele sacrificou da parte dos seus
bens, vamos dizer assim, dos seus recursos. Mas eu volto a dizer para vocês, não é o importante, não é o que eu levei, é como eu levei, como estava o meu coração, o porquê que eu apresentei aquilo diante de Deus. Isso fez toda a diferença. Isso fez ali despontar um grande adorador e fez despontar um grande pecador. Então isso me ensina que se eu não fizer direito, eu entro para a galeria de Caim, eu entro para a oferta de Caim, que além de não agradar a Deus, ainda virou uma abominação, ainda causou mais pecado e ainda causou um prejuízo maior. Tem coisa que eu faço que às vezes eu estou pensando que estou agradando a Deus, e se eu desagradar a Deus, isso fica pior do que se eu não tivesse feito nada. Vocês concordam comigo que se Caim não tivesse levado nada, seria melhor para ele do que ele levar o trem errado para Deus, levar torto e causar um grande problema? E nasceu ali o desejo de matar o seu irmão por inveja do que já tinha levado. Então, se ele não tivesse levado, seria melhor do que ele tivesse levado e levado da forma incorreta, da forma irregular. Por isso que eu toco nesse assunto sempre que eu falo disso, de que eu levo do que é meu, do que Deus me deu, do que está em meu poder, que eu tenho o poder de decidir se eu levo ou não. Então é dali que vai partir o coração voluntário e eu vou levar. E é por isso que eu ensino que não se devolve dízimo, se entrega na casa do Senhor, que é do seu, você pega do que é do seu e leva e entrega na casa do Senhor, é isso. E se entregar com fé, com adoração, da forma correta, Deus vai receber e vai abençoar e vai receber isso como adoração, e é o que nós queremos. Não queremos receber de Deus, não posso negociar com Deus, nós queremos ser grato a Deus, nós queremos entregar a nossa vida para Deus, e Ele vai nos abençoar a partir disso. É daí que vem a bênção e a vitória para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam em Deus. Eu vou concluir aqui a minha parte, já volto para a irmã fazer o encerramento. Deus encontrou em Abel a genuína fé de um adorador. Genuína é aquilo que é original, tá? É uma peça genuína, é uma peça original. E tem a fé, a verdadeira é falsa, né? Então Deus encontrou em Abel uma fé verdadeira, genuína. É essa fé verdadeira que nós temos que perseguir também, né? E nós temos que aprender a ter no nosso coração para que nós possamos nos apresentar a Deus. Porque assim como Abel, possamos ofertar a nossa adoração sincera a Deus. Porque essa adoração sincera para Deus, né? Ali, né? Para que possamos oferecer a nossa adoração sincera a Deus, para que o mundo veja a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas através dessa adoração sincera, desse amor sincero de tudo que nós podemos oferecer diante de Deus. Deus tem muito para nos oferecer e nós, o que temos para oferecer? Porque a nossa parte é pequenininha, é essa oferta, é esse oferecimento, é esse, né? A de Deus é muito maior, Ele retribui a nós infinitamente mais, né? Nós precisamos dele todo dia para diversas coisas. Então que nós possamos aprender a diferenciar o que é Abel e o que é Caim. Amém? Deus abençoe, eu volto a irmã aqui. Obrigado. Glória a Deus. Possamos oferecer uma oferta de Abel, né? Para o Senhor. Sabemos que Ele tem para nós tudo aquilo que nós precisamos. Se nós formos fiel, ainda muito mais Ele terá para nós. Vamos ficar de pé, terminar essa escola em oração, agradecendo a Deus por essa primeira escola, que ela possa prosperar, né, Deus? Porque nós, sem Deus, não somos nada. E tudo aquilo que nós aprendemos é tesouro para a nossa fé e para a nossa oração. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos te agradecendo